Olá, muito bom dia para você. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida, vamos juntos aqui nesta manhã de segunda-feira. Hoje o entrevistado é o advogado Alexandre Simões. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Uma ótima manhã de segunda para você que nos acompanha no seu carro pelas ruas de Brasília e de Minas, você no trabalho, você em casa, você que está aí nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo, pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo nosso aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tenho o prazer de receber aqui nesta manhã de segunda, no Sala de Entrevista, o advogado Alexandre Simões, que vai falar sobre um tema muito importante, abandono de lar. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Eu agradeço a oportunidade de participar e falar ao povo da minha cidade sobre um tema de direito que é muito controvertido. Pois é, então já para a gente começar, Alexandre, esse programa, eu queria que você já explicasse para a gente o que é o abandono de lar e qual a importância de se discutir esse tema como a gente está fazendo aqui hoje nesse programa. Certo. Fernando, é o seguinte, as pessoas procuram o escritório por diversas razões. Então, muitas das vezes você dá a informação que a pessoa necessita e resolve o problema da pessoa ali. Quando se trata desse tema de abandono de lar, uma questão peculiar me chamou muita atenção. É porque muitas das vezes as pessoas saem do escritório sem acreditar naquilo que você fala, devido a ser um tema extremamente intrincado e controverso, que existe uma mistura de vários institutos jurídicos, né? A exemplo dos alimentos e também atualmente a possibilidade de uso capião familiar ou uso capião por abandono de lar. E quando ocorre, Alexandre, esse abandono de lar, o que pode ocorrer? A pessoa que abandona o lar, ela pode perder direitos? Bom, na verdade, ela pode perder alguns direitos atualmente devido a uma evolução do Código Civil, né? Devido a uma previsão sobre a possibilidade de uso capião, certo? E também pode acontecer de perder certos direitos em relação aos alimentos, se ficar constatada a culpa da pessoa nesse abandono, né? Que seria, no caso, o abandono com justa causa e o abandono sem justa causa, né? Que, na verdade, ele com justa causa nem abandono não é, na verdade, né? Porque há motivos para que a pessoa, então, ela deixe o lar. E quais são os tipos de abandono de lar, se a gente pode dizer assim? Ô, Fernando, o abandono de lar, na verdade, ele não tem vários tipos, ele tem efeitos, né? A pessoa sai e abandona o lar. E o principal efeito dele seria, nesse caso, em relação aos alimentos e atualmente a remota possibilidade de a pessoa sofrer uma ação de uso capião. Apenas para a gente situar, eu quero fazer um paralelo entre o Código Civil de 1916 com o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2016 fazia a previsão de abandono de lar, mas com efeito somente contra a mulher, porque o homem, o cônjuge varão, por rigor desse código, ele sequer tinha direito aos alimentos. Porque, na verdade, ele era aquela pessoa que já sustentava lá, automaticamente trabalhava também. E a mulher, ao contrário, Fernando, ela ficava muitas vezes 30 anos no lar
não suportava a situação e muitas das vezes era obrigado a sair. Esse código, ele era extremamente, os efeitos dele eram extremamente brutal às mulheres. Porque além delas perder o direito a receber os alimentos, ela também tinha que pagar parte dos seus rendimentos para o marido e para os filhos. Alexandre, dá para a gente delimitar o tema, para a gente exemplificar mais esse tema, para que o ouvinte possa entender, porque nós estamos falando de um tema complexo, né? Exatamente. E você falou para a gente que, inclusive, no escritório de advocacia, quando uma pessoa vai conversar com um advogado sobre a questão de abandono de lar, às vezes a pessoa sai do escritório, sai dessa conversa sem chegar a um consenso, né? Porque, na verdade, a pessoa não acredita. Porque dizem na boca pequena por aí que se a pessoa sair da casa, ela vai perder a casa. E não é assim que funciona. Hoje eu vim aqui com a intenção de mostrar que não é assim que funciona. Não é simplesmente você sair. Até para você sair, no caso de um abandono de lar, é necessário que tenha transcorrido no mínimo o prazo de 2 anos. Só por aí, Fernando, você já vê que as pessoas estão equivocadas. Nós temos o Código de 1916 extremamente autoritário e não fazia previsão quanto ao patrimônio já desde 1916. E as pessoas ainda têm essa dúvida. Apesar de que agora houve essa modificação no Código Civil, né? Artigo 1240-A do Código Civil, então houve essa mudança. Existem muitas pessoas no país, Alexandre, que têm uma necessidade de abandono de lar por questões de violência, enfim, ou outras questões, e não fazem isso devido a esse medo de perda de direitos, de perder o patrimônio, por exemplo, como, por exemplo, aí o imóvel, a casa? Eu diria que você resumiu tudo que a gente queria falar na pergunta. Porque, na realidade, a pessoa, na verdade, quando ela sai do lar motivadamente, seja por adultério, seja por agressão, seja por não conseguir mais manter a convivência, essa pessoa não tem efeito nenhum sobre o patrimônio dela e muitas vezes também, assim, é claro, também em relação aos alimentos, né? Então, o que acontece? Se houver justa causa para que a pessoa saia do lar, pessoas que bebem, pessoas que são viciadas, essas pessoas, elas têm um direito, né? É um direito humano, da dignidade da pessoa humana em não se submeter. As pessoas acham que hoje, Fernando, o casamento seria igual antigamente, em que tanto a mulher era submissa, escrava do homem, e o homem também muitas das vezes escravo da mulher, dos filhos e tudo. E hoje existe uma dinâmica muito grande no casal. Uma questão que, se você me permite, que eu quero chamar a atenção das pessoas, é uma questão extremamente delicada, relação à culpa. A culpa no término de um relacionamento. Quem pode nos falar o que é uma culpa, Fernando? Como que você, num casamento, numa relação a dois, você vai imputar a terceiros a culpa? Porque acontece de, muitas das vezes, a um cônjuge faltar também com o outro, e o outro está dando uma resposta sobre aquilo que está acontecendo, a ponto da jurisprudência praticamente desconsiderar essa noção de culpa no abandono, não só no abandono de lar, mas na própria questão da pessoa deixar o lar. E isso tem um efeito principal em relação aos alimentos, porque o Código Civil, ele vai falar o seguinte: se houver esse abandono, se houver o abandono imotivado, com culpa, essa pessoa vai ter que pagar alimentos, somente os essenciais à subsistência da pessoa. Tirando a noção de culpa, que na verdade é uma noção até covarde de se imputar, os alimentos são fixados normalmente. Fernando, você já notou o efeito prático disso? Eu te pergunto, sabe por quê? Pensa no jogador de futebol. O cara que ganha aí, vamos dizer, absurdos R$200 mil por mês. Ele vai dar uma vida de luxo.
para essa mulher, para essa esposa. Estou dando o exemplo da esposa, mas poderia ser o contrário, né? Uma mulher bem-sucedida, certo? Se ficar comprovada a culpa, se for discutir culpa, ela vai ter direito aos alimentos somente à subsistência dela. Vamos dizer, ela vai ganhar aí R$1.000 de alimentos. Caso contrário, todo aquele luxo que ela era acostumada a viver vai se manter em parte. Entendeu? Mas aí, como imputar a culpa, né? Que você falou a questão de imputar a culpa em um relacionamento, por exemplo. Como que seria? Olha, a gente sabe que existe a superação dessa ideia de culpa, mas nós temos que ver que houve a medida provisória, há uma medida provisória que eu vou, de número 514, de 2010, que compunha o programa Minha Casa Minha Vida e foi convertida na lei na lei 12.424 de 2011. Veja bem, Minha Casa Minha Vida foi convertida em lei, a medida provisória, e foi acrescentado em 2011 também o artigo 1240-A no Código Civil. E esse artigo 1240-A, ele faz, então, essas previsões quanto ao abandono de lar em relação ao uso capião, né? Esse tema você falou em jurisprudência, né? Esse tema, abandono de lar, ele é o que mais cabe, que os juízes mais recorrem a jurisprudências no país, Alexandre? É um dos temas jurídicos que mais tem essa necessidade de uma jurisprudência? Sim, porque muitas das vezes, assim, na grande maioria das vezes, a lei não é capaz de acompanhar a evolução, a própria evolução da sociedade, deixando por conta dos intérpretes da lei, que são os juízes e os tribunais, a importante missão de interpretar a lei. E com isso formar jurisprudência, que são decisões reiteradas das cortes, ou precedentes, que hoje já está muito em voga, mas que não é bem o que a doutrina fala que é precedentes, principalmente se você for avaliar o que é o direito alemão, né, que é proveniente desses precedentes. Mas há, ou seja, circunstâncias em que os juízes vão decidindo e encaixando as situações à vida. Só explicar melhor para o nosso ouvinte que aqui é uma jurisprudência, né? A jurisprudência é uma decisão tomada por um certo juiz, que está ali, tomada por uma interpretação do juiz naquele caso, que está até fora do que diz a lei, né? Pode estar fora do que diz a lei, mas por uma interpretação. E essa jurisprudência pode se tornar uma regra a ser adotada por outros juízes em diversas situações parecidas no país. Na verdade, a jurisprudência, ela é constituída com decisões dos tribunais. São várias decisões para formar uma jurisprudência. Então, há antecedentes em relação a cada decisão. Fernando, uma coisa que eu quero chamar a atenção, a gente não sabe assim o alcance que isso aqui tem. A gente sabe que hoje a rádio ela tem delimita-se até muito mais além até do que o próprio Estado Nacional. Um dos grandes problemas do Brasil chama-se ativismo judicial, que é muito bem combatido pelo querido mestre Lênio Luiz Streck, que para mim hoje é um dos maiores juristas do mundo. E ele tem batido firme nisso aí. Porque a legislação, ela tem que ter um certo peso, as palavras têm que ter um peso. E o que acontece? Muitas das vezes, a jurisprudência e as cortes mudam o sentido do texto. Assim como ocorreu com a prisão do ex-presidente Lula, em que foi feita uma interpretação totalmente contra uma lei, ou contra uma cláusula pétrea, né? As leis constitucionais, para utilizar um termo de Elias Dias. Ou seja, temos que ver. Inclusive, Fernando, se você me permite, em relação ao nosso tema, o artigo 1240-A, ele vai falar aqui ele vai falar o seguinte,
que a propriedade que vai ser objeto desse abandono de lar só vai servir para o ex-companheiro e ex-cônjuge. Aí você pode me perguntar o seguinte: o que seria esse ex-companheiro e ex-cônjuge e o que isso tem a ver com patrimônio? Isso tem a ver o seguinte: eu tenho uma causa aqui em Brasília em que as partes são divorciadas e vivem debaixo do mesmo teto. Ou seja, ex-cônjuge neste caso seria esse tipo de pessoa que está vivendo, não aguenta mais aquela vida, decide abandonar o lar. E esse abandono ele tem que ser imotivado, ele tem que ser voluntário, ele não pode ter volta. Então essas são as situações. Hoje, então, assim, essa que não é questão, é também a jurisprudência. Eu trouxe aqui hoje um entendimento doutrinário falando que essa situação fática, não só a ex-cônjuges, mas as pessoas que ainda não foram declaradas como ex-cônjuges, mas que ainda vivem sobre o mesmo teto. Sobre o mesmo teto, certo? Então ela vive sobre o mesmo teto. Então essa pessoa também é possível que haja contra ela. Você falou aí, Alexandre, um pouquinho antes sobre o abandono de lar por justa causa e sem justa causa. Explica pra gente o que é, qual a diferenciação aí entre abandono de lar por justa causa e sem justa causa. Vamos dizer, eu gostaria de pedir permissão, Fernando, para dar exemplos. Sim. Eu acho que os exemplos ajudam, como é um tema mais complexo, ajudam um pouco mais no entendimento do nosso ouvinte. Vamos dizer a situação daquela mulher que vive no imóvel com seus filhos e com o marido. Essa mulher passa então a sofrer maus tratos de ordem psicológica. Aí essa pessoa simplesmente chega e fala assim: eu não aguento mais viver nessa situação, eu tenho que sair desse drama. Então o que acontece? Ela busca um auxílio com um advogado, e o advogado deve auxiliar essa pessoa a sair sim do imóvel, sem risco algum de perder parte do domínio desse imóvel. Porque há um motivo, há uma justa causa, há uma justa razão para que essa pessoa saia do lar, deixe o lar e com isso daí, ou seja, vários outros exemplos, né? A gente pode dar agressões físicas e morais, adultérios, o vício, né? Pessoas que bebem moderadamente, chegam em casa, o outro cônjuge não é obrigado a tolerar isso. Aí estamos falando de um abandono por justa causa. Exatamente. É isso que eu quero que as pessoas compreendam. Mas você também pode abandonar sem justa causa e não perder o patrimônio. Eu posso simplesmente chegar aqui hoje, falar com o cônjuge: eu resolvi sair, você vai me desculpar, mas já acabou o amor, acabou o sentimento, e eu quero sair então, eu quero deixar o lar. Aí o que acontece? Essa pessoa imediatamente ela procura um advogado. Então um dos requisitos da uso capião já não vai ser mais cumprido, que é a oposição, né? Tem que ser ausente de oposição. Se houver qualquer tipo de oposição, então aí já não se configura mais nem a uso capião ordinária, comum do Código, e nem mesmo a uso capião em relação ao abandono de lar. Agora, nesse caso aí, Alexandre, se o casal tem filhos, por exemplo, não enquadraria aí, de repente, num abandono de incapazes, no caso de filhos menores? Não, o abandono de incapazes, na verdade, ela é regida pelo Código Penal, né? São leis penais. Isso é meio complicado, Fernando, porque para a pessoa ser condenada, ela tem que ter o elemento subjetivo. Tem que ser configurado o elemento subjetivo, que no caso pode configurar dolo ou culpa. Mas eu tenho entendimento de que não, porque muitas das vezes a pessoa sai do lar. Vamos imaginar um homem pobre que casou com uma mulher rica. Ele saiu do lar e deixou os filhos e a mulher ficou na casa. E ele nunca mais voltou. Já pode sim configurar o uso capião por abandono de lar, nesse caso. Mas a assistência material dos filhos tá ok, tá tranquila. Por quê?
porque tem a esposa que era rica, que continua sendo rica e está cuidando normalmente dos filhos, não havendo assim que se falar em prejuízo, certo? O abandono de incapazes, então, pelo que você falou, tem que ter uma causa, tem que haver um prejuízo para essas crianças, né? Se tiver algum prejuízo, aí sim pode ser configurado, desde que presentes os elementos subjetivos, né? Que é a intenção de praticar o crime. E o abandono de lar, ele está previsto em lei, Alexandre? O abandono de lar, ele tem a previsão, ele está previsto desde o Código de 1916, ele tem a previsão, e está previsto aqui, ele era previsto no artigo 234, né, do Código de 1916. E hoje ele tem mais duas previsões no Código Civil. Uma em relação aos alimentos, né, que pode a pessoa ter que ser obrigada a pagar somente os alimentos indispensáveis à subsistência daquele que saiu do lar, né, por culpa. E também no caso que nós estamos falando aqui agora, sobre o uso capião por abandono de lar. E as consequências para o cônjuge que abandona o lar? Elas mudaram nos últimos tempos, com a evolução social e até mesmo com as formas de relacionamento? Houve também uma evolução aí nessas consequências? Houveram mudanças? Houveram mudanças, né? Como a gente fala, houve a mudança porque no código passado, em relação aos alimentos, quem teria direito era só a mulher, né? Era somente a mulher que teria direito aos alimentos. Só que se ela abandonasse o lar, ela perderia o direito aos alimentos e ainda teria que pagar para sustentar a família, né? Os filhos ou o marido que ficou, enquanto o marido não tinha essa obrigação, né? Ou mesmo de receber os alimentos. Já no atual código, essa situação se equilibrou. Tanto o cônjuge que sai quanto o que fica, depender da situação, ele tem o direito de receber os alimentos. Ainda que hoje já não se discuta tanto essa questão da culpa, né? Por ser até inclusive uma questão que é levantada, a inconstitucionalidade disso aí. Então, até mesmo tem um livro da professora Suzana Bretas que trata desse assunto, um livro importante que trata desse assunto, né? Exatamente por causa da questão da culpa. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Hoje com o advogado Alexandre Simões, estamos falando sobre abandono de lar, um tema muito importante e que muitas famílias vivem esse dilema, né? Isso é uma coisa do cotidiano, que eu posso fazer o resumo seguinte: se você não está conseguindo viver bem, por algum motivo, de ordem subjetiva ou objetiva, é melhor você sair do lar, ajuizar uma ação, ou seja, já vai ter uma oposição, já não vai existir esse uso capião, do que você continuar ou agredindo dentro de casa ou sofrendo agressões, né, Fernando? Isso. E o Alexandre vai falar daqui a pouco sobre essa questão aí de quem abandona o lar. Em quanto tempo, de repente, essa pessoa poderia perder o imóvel? Quanto tempo a pessoa que fica no lar pode requerer a ação de uso capião? Então, todas essas questões a gente vai discutir daqui a pouquinho no segundo bloco do Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Alexandre Simões sobre esse tema, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Fernando, se as pessoas tiverem interesse em saber qualquer coisa sobre o assunto, a gente até pede, até mesmo para ajudar a gente a conseguir falar sobre um tema extremamente complexo. Isso aqui foi pesquisado em várias obras. E não é fácil você delimitar o tempo, porque ele confunde, certo? Igual, por exemplo, a questão da culpa em relação aos alimentos e em relação à pessoa que vai abandonar o imóvel. Cada coisa é uma coisa diferente da outra. Então, muitas das vezes a pessoa confunde. Quantas pessoas já não foram ao escritório e ficaram com medo de sair da casa, falou, vamos entrar com ação para você amanhã.
a pessoa vai embora com medo de perder a casa, falando, mas vou continuar lá. Eu não estou tolerando viver ali, mas vou continuar lá, porque eu vou perder meu imóvel. É uma situação complexa, né? Porque, às vezes, as pessoas montam um planejamento de vida, né? Um casal jovem, por exemplo, um planejamento de vida, o sonho ter uma casa própria, e vão conseguindo esses objetivos de patrimônios durante a vida. Chega um certo momento que o casamento se desgasta, que o relacionamento, por uma questão ou por outra, não tem como prosseguir, e a pessoa fica sem querer abandonar o lar por causa daquele imóvel, daquele bem que conseguiu durante a vida, né? Então, uma situação que realmente ela se torna complexa nesse momento do abandono desse lar. E essa lei, ela protege a pobreza. Essa lei aqui não protege quem é rico, não, e nem classe média. É tanto que só pode ter uso capião de um bem, né? A pessoa não pode fazer seu uso capião 2 vezes. Somente até 250 metros quadrados, ou seja, se for mais do que isso, não vai caber a ação de uso capião, né? Então, ou seja, é extremamente delimitado para aquelas pessoas que realmente não têm condições. Até porque, Fernando, se a gente for pensar bem, ela tem até uma certa razão de existir, porque se a pessoa sai do imóvel, já é pobre, como é que depois você vai fazer essa partilha desse bem? Como que vai ficar a situação do cônjuge que ficou no imóvel e dos filhos? Então fica complicada essa situação aí. Então faz essa previsão para tentar segurar, para não deixar as pessoas na miséria absoluta, podemos dizer assim. Muito bem. Se você quiser fazer uma pergunta para o Alexandre Simões, como eu já falei, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista continua daqui a pouquinho. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A gente continua com o Sala de Entrevista. O entrevistado de hoje é o advogado Alexandre Simões. Nós estamos falando sobre abandono de lar. Um tema, como o Alexandre falou, bastante controverso, né? E que merece sempre uma discussão ampla sobre o assunto, sempre as informações para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui na Rádio Clube FM nesta manhã de segunda-feira. Alexandre, então aquela pessoa que abandona o lar, ela pode perder o imóvel? Depois de quanto tempo a pessoa que fica no imóvel poderia entrar aí e requerer uma ação de uso capião? Fernando, eu peço licença para ler o artigo 1240A, porque por ele a gente pode ver quais são os requisitos dessa ação de uso capião, certo? Aqui está escrito assim, que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandona o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, nós estamos vendo aqui que de cara a lei já fala. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente. Não pode ter interrupção. Por exemplo, a pessoa está no imóvel, mas aluga. Ou então transforma, Fernando, aquele imóvel no imóvel comercial. Já interrompeu a situação de uso capião que ela já estava durante desse período de 2 anos, né? Ela não pode ter oposição, fala a lei, interruptamente e sem oposição. Por isso que a partir do momento que você ajuiza a ação na justiça, essa oposição aqui já fica configurada. Ou seja, você já não está requerendo a partilha, o divórcio. Na verdade, você já faz o divórcio com a partilha, né? Quando no caso dos ex-cônjuges, você já entra com a ação de partilha para poder dividir esse imóvel. Se você não exercer durante esse prazo de 2 anos, se você não exercer durante esse prazo dos 2 anos, é que é possível então a ação de uso capião, certo? Aqui fala que o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados, ok? Agora, outra coisa que fala também, que nós não podemos deixar de analisar, é porque esse uso capião, ele não deixa de ser uso capião por ele ser uso capião.
por abandono de lar. Ele é um uso capião normal. É tanto que aqui a posse tem que ser mansa, pacífica, de boa fé, com ânimos domini, né, que é o ânimo de se tornar dono daquele imóvel. Ou seja, são vários requisitos aqui que fazem parte. Você falou que o uso capião essa ação pode acontecer uma vez, né? Seria só nesse caso de abandono de lar? Sim, só no caso de abandono de lar. O uso capião de qualquer outra coisa pode ser feito qualquer tempo. Agora, a pessoa que já fez um uso capião por abandono de lar e teve êxito na ação, ela não vai poder propor outra vez a ação de uso capião. Na vida, não. Uma vez mais. Pelo menos é o que diz a lei aqui. Mas essa certo? pessoa poderia fazer o requerimento de uso capião, uma ação de uso capião, em outra situação que não seja abandono de lar? Sim, pode. A pessoa, por exemplo, ele pode fazer a ação de uso capião desse lá e pode fazer um uso capião extraordinário até de uma fazenda. Nada impede que essa pessoa faça. Ela só não vai poder repetir isso, né? Porque senão fica uma coisa abusiva. Não fala, já é mesmo para fazer a proteção da família. Se a pessoa já tem esse direito de um uso capião, então não é possível ela voltar a fazer esse uso capião contra outro cônjuge, outro companheiro que ela vier a ter ao longo da vida. Como a gente já está nesse assunto de uso capião, as ações de uso capião, elas são sempre tranquilas, Alexandre? Ou não? Fernando, se você me permite, eu quero fazer aqui, inclusive, uma crítica. Nós estamos sofrendo uma situação na justiça extremamente grave, que diz respeito à morosidade da justiça e às metas do CNJ. Então, no fórum hoje, uma ação de uso capião, quando ela tramita por 10 anos, eu digo que ela começou ontem. Tamanha situação que nós estamos vivendo, o caos jurídico. Sabe por quê, Fernando? As políticas públicas foram todas jogadas na mão do judiciário. Hoje o prefeito não faz, você vai a corre e ajuiza uma ação para obrigar o prefeito a fazer aquilo que era obrigação dele. E cada um vai postergando cada vez mais e mais. Temos hoje as execuções fiscais contra as pessoas que já fazem parte. Então, ou seja, uma ação de uso capião, no caso, seria possível essas uso capiões normais no cartório, né? Facilita, igual, por exemplo, uma que dura 10 anos, no cartório dura 3, 4, 5 meses. Né? Então facilita. Agora, na justiça, sinceramente, a gente evita até... só vai entrar com a juizar essas ações quando ocorrer oposição de terceiros. Quando tiver suspeita de ocorrer oposição de terceiros. Porque aí a lei não pode afastar obriga que haja uma declaração judicial contra isso. Olha, nós estamos entrevistando o advogado Alexandre Simões, falando sobre abandono de lar nesta manhã de segunda-feira. Se você quiser fazer alguma pergunta para o advogado entrevistado de hoje do Sala de Entrevista, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. 99913-3993. Só você mandar a sua pergunta. Daqui a pouco, no último bloco, nós teremos aí as perguntas dos nossos ouvintes. Alexandre, e quais os caminhos a ser seguidos para aquela pessoa que deseja ou que tem uma necessidade de abandonar o lar, né? Porque você falou que o abandono de lar pode ser sem justa causa. A pessoa chegou em casa e decidiu que não quer mais viver com o cônjuge. É isso mesmo. E decide abandonar o lar. É uma questão sem justa causa. E tem as questões de justa causa, que a pessoa sofre agressão diariamente, que a pessoa convive com o cônjuge que... já não tem mais condições de viver junto, né? Por uma série de questões. Por a questão de alcoolismo, drogas ou diversas outras questões. Exatamente. Já seria a questão de justa causa. Mas a pessoa tem essa necessidade de abandonar o lar. Quais os caminhos que essa pessoa deve seguir? De que forma que essa pessoa deve agir para que ela não tenha problemas mais sérios com a justiça posteriormente? Fernando, vou ler um trecho aqui do artigo outra vez. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente sem oposição. Pronto. Há que se ter uma oposição já para evitar isso aí, ou até mesmo uma fraude. Faça a oposição. Como que você fará a oposição quanto ao patrimônio? Você fará isso aí, por exemplo, ajuizando a ação, ou um divórcio, né? Ou seja, uma ação que vai impedir
né? Uma ação de desconstituição da união estável, uma ação de partilha de bens. Já são caminhos que a pessoa já vai... Não existe oposição mais clara do que essa, né? Agora a pessoa também, assim, para uso capião por abandono de lar, a pessoa tem que abandonar definitivamente o lar, porque se a pessoa ainda paga aluguel, paga prestação daquele lar, ajuda a manutenção da casa, já não é cabível, e ele também tem que ter prova. O muito perigoso são questões de fraude contra as datas, né? Fraude contra a pessoa que realmente não tem essa oposição, porque muitas vezes a pessoa sai até para trabalhar, Fernando. Sai para trabalhar, sai por questões de saúde. Então essas questões, elas não são passíveis de uso capião por abandono de lar. Então há essa necessidade de procurar um profissional que esteja à altura de resolver esse problema, né? E com isso aí formar oposição para que não sequer comece a correr esse prazo de 2 anos. Só para a gente simplificar então, a pessoa formaliza na justiça uma ação de abandono de lar, no caso, para garantir os direitos posteriormente? A pessoa vai formalizar na justiça a ação de divórcio. Uma ação de partilha de bens, né? Falar, eu acabei de sair da casa lá, não estou conseguindo viver mais com a pessoa, simplesmente porque eu não gosto mais. O juiz aceita facilmente, mesmo que seja só, não, estou saindo porque aceita não tranquilamente. Quero mais. E esse prazo, inclusive tem um prazo aqui de 2 anos para a pessoa exercer desse jeito, conforme fala aqui o texto claro aqui da lei. O abandono de lar pode ser caracterizado crime, Alexandre? Não, o abandono de lar não é caracterizado crime, a não ser que haja um abandono material de crianças e tudo. Isso aí é uma regulamentação do direito civil, né? Isso não é uma regulamentação do direito criminal. Não existe essa possibilidade, não. E com relação à pensão alimentícia? É algo que é mais complexo, né? Quando se trata do abandono de lar. O abandono de lar já tem previsão no Código. Se a pessoa abandonar o lar, isso pode gerar uma das espécies de culpa, né? O abandono do lar, a pessoa que se entrega ao vício, a pessoa que agride física e moralmente, isso pode configurar uma culpa, certo? Nesse abandono de lar, a ter efeitos na pensão alimentícia. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho, o Alexandre Simões vai fazer um panorama aí pra gente de quem mais abandona o lar, se é o homem ou se é a mulher. E nós teremos também as perguntas dos ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Faz bem ouvir Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Alexandre Simões, que está falando sobre o tema abandono de lar. Alexandre, no país, quem abandona mais o lar, o homem ou a mulher? Fernando, normalmente seria, no caso, o homem, não no termo abandonar, mas deixar o lar, né? Até porque a mulher tem muito mais apego à família, né? O homem, ele tem muito mais dinâmica para poder sair de casa, para buscar novos empregos, ou ficar em outros locais. Então o homem, ele acaba, assim, na prática nossa, a gente vê que o homem, ele busca a sair mais pelo menos do lar, né? Do lar que vive em comum, certo? Vamos agora para as perguntas dos ouvintes aqui, Alexandre. Ok. Tem a Eva, lá do bairro Dona Heloína. Ela tá falando que saiu do lar para trabalhar e deixou uma pessoa. E aí retornou e quer tomar posse do imóvel novamente. O que deve fazer? Primeira coisa que a gente tem que saber é se essa pessoa ela permanecia no imóvel apenas como atos por algum favor que essa pessoa estava fazendo.
era de boa fé? É a primeira questão. Quantos anos tem isso? Então vamos lá. Vou responder a pergunta da seguinte forma. Se você deixar uma pessoa no seu imóvel, sem você ter qualquer comprovante, alguma comprovação de que aquilo é um mero ato de tolerância, né? Às vezes a pessoa, vamos dizer assim, empresta o imóvel para a pessoa ficar, sai para trabalhar e quando volta a pessoa fala, agora eu não quero sair mais da casa. Então isso pode configurar um uso capião extraordinário, mas depende de um prazo de 15 anos. Fora isso, nós temos que lembrar que tem uma regra no Código que fala que atos de mera tolerância não induzem posse. Né? Então, essa pessoa então já não teria direitos, por quê? Porque não existiria no caso o animus domini, não existiria a posse de boa fé, há uma oposição. Então essa pessoa pode a requerer a saída dessa pessoa do imóvel, ainda nesse prazo. Ela não falou aí se seria um cônjuge também ou não. Não. Né? Agora, se for no caso do cônjuge, né? Aí se saiu para trabalho, a gente viu aqui que a questão do trabalho, ela impede que seja configurado o uso capião. Certo? Se saiu para trabalho, questões de saúde, algum motivo, ou seja, havendo motivos, já não gera o abandono de lar. Então, neste caso, não seria possível o uso capião. Uma pessoa que fez uma pergunta, não se identificou. Olá, bom dia. E no caso de quem mora junto e tem filhos, qual é o direito? Aí não me explicou também se mora juntos, mas são separados. Os mesmos direitos que eu acabei de falar, todos aqui. A pessoa vive em união estável. Você mora com a sua família, é praticamente uma regra de comunhão parcial de bens de um casamento normal. Né? Ou seja, aplica-se tudo aquilo que foi falado aqui durante a entrevista. Né? Como se a pessoa tivesse casado. Olá, bom dia a todos, em especial o entrevistado de hoje do Sala de Entrevista, o advogado Alexandre Simões. Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela profissão, pelo trabalho e conhecimento na área. Bem, gostaria de saber se o cônjuge que abandona o lar pode pedir pensão alimentícia para aquele que está na residência. O uso capião do lar serve de consolo para o abandonado? Gostaria de saber quais direitos as mulheres que abandonam o lar, levando os filhos, perdem. Ou, na prática, não perdem direito algum, somente é considerada culpada pela separação. Quais benefícios o boletim de ocorrência pode influenciar em caso de abandono de lar? Muito obrigado, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Algumas perguntas do Japa. Vamos começar então por essa pergunta que ele fez sobre a questão do cônjuge que abandona o lar. Se pode pedir pensão alimentícia para aquele que fica na residência? Pode sim. Se ele pode pedir a pensão, como eu até dei o exemplo, né? Se a pessoa, vamos dizer que a pessoa é casada com um jogador de futebol, a mulher não aguenta mais viver, ela sai e abandona o lar, hoje eu vou sair, não vou nem dar motivo. Se for o caso de ela ter essa necessidade, ela tem o direito sim de pedir essa pensão. Fernando, eu quero agradecer especialmente o Japa pelas palavras, bondosas palavras, das quais a gente não considera nem merecedor. A gente faz um trabalho, né, com o objetivo de alcançar um público para esclarecer realmente a situação. Então, fica meu agradecimento também aos ouvintes. E sempre na busca das informações que possam contribuir para o trabalho. Contribuir, né, para o trabalho e para o bom desenvolvimento da sociedade. Ele pergunta ainda, o uso capião do lar serve de consolo para o abandonado? Na verdade, esse consolo aí a gente vai ter como se servisse assim, como uma forma de garantir que aquela pessoa abandonada, a pessoa pobre, né, como a gente viu aqui, realmente isso aqui não é feito para quem é rico, ela não perca futuramente o imóvel. Vamos supor que a pessoa saia, fique 10 anos fora, não dá assistência nenhuma, nem dentro de casa, nem liga muitas vezes, nem para saber como estão os filhos. Então a lei premia essa pessoa que ficou no lar, vivendo ali muitos anos ali, tem as partes boas da lei. E essa eu considero sim que é uma questão interessante.
né? Porque a pessoa simplesmente saiu, não falou nada, não entrou com ação na justiça, não ajuizou a ação na justiça e tudo, aí depois volta depois de 10 anos querendo o imóvel. É meio complicada a situação, né? Ele pergunta ainda, gostaria de saber quais os direitos a mulher que abandona o lar levando os filhos perde, ou se na prática não perde direito algum, somente é considerada culpada pela separação. Não, isso aí a gente precisa de ver o seguinte, se a questão da pessoa sair com o filho ou não, isso não tem nada a ver para a legislação. O que vai importar é a intenção da pessoa, né? Os motivos que levaram a pessoa a sair do lar. Se a pessoa saiu do lar por justa causa, ou seja, por alguma situação, isso não vai influenciar em nada. Se ao contrário, se a pessoa saiu do lar sem justa causa, aí sim é possível ter o direito ao uso capião. Quanto à questão dos alimentos, essa pessoa pode pedir os alimentos. Já tem interpretação falando que nem sequer deve ser levado em conta essa culpa, porque de quem é essa culpa? Como nós vamos avaliar uma culpa numa relação tão dinâmica entre duas pessoas? Tem mais uma pergunta do Japa também. Quais os benefícios o boletim de ocorrência pode influenciar em caso de abandono de lar? Algum benefício. Eu não vou falar que é grande benefício, porque muitas das vezes esse boletim de ocorrência ele é feito de forma unilateral, né? E eu até tenho algumas reservas contra esse boletim de ocorrência, porque isso não é uma causa criminal a ser levada à polícia. Isso deveria ser levado ao cartório, né? Isso não é para ser levado à polícia. Então, mas se conseguir fazer, ou se até mesmo a própria polícia, o que é raridade, se dispuser a sair atrás do outro cônjuge para poder tomar informações, esse boletim de ocorrência aí pode servir como oposição. Certo? Pode servir, mas também não quer dizer que servirá. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui. A mulher do meu irmão tem direito em uma casa de herança deixada por meus pais, uma vez que tenho mais irmãos e que ela mora com meu irmão há mais de 30 anos na casa? Aí o Japa que está concluindo aqui. Nós temos que ver se há aí, é o que eu sempre falo. Nesse caso aqui do uso capião, as críticas que ficam, Fernando, é porque tanto no Código Civil de 1916 ao Código de 2002, já existe o regime de bens. O que é o regime de bens? Se se a pessoa é casada com comunhão absoluta dos bens, comunhão parcial de bens, separação total ou participação final nos aquestos. No caso da comunhão parcial de bens, essa pessoa vai ter direito, essa pessoa não terá direito se é a pessoa que já tinha um imóvel, recebeu esse imóvel antes de constituir a união estável, certo? Ou até mesmo o casamento. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel aqui e já estou com o meu imóvel todo construído, aí depois disso aí eu arrumo uma pessoa. A pessoa entra para dentro do imóvel. Aí eu já tinha um imóvel antes. Ou então, por exemplo, um imóvel que venha por doação, elas não vão se comunicar entre os patrimônio que não se comunica com o patrimônio do casal. Uma coisa muito importante, Fernando, é porque muitas das vezes a gente tem que lembrar, isso aí é uma questão até para um tema de uma sala de entrevista, tamanha a amplitude disso aí, né? A gente tem que lembrar que às vezes a pessoa fica no imóvel, um imóvel ali residencial, vive 30 anos, aquela pessoa realizou construções naquele imóvel. Então, às vezes a pessoa não tem nem direito no terreno, algumas partes da casa, mas vamos supor que a pessoa, depois que já está em união estável ou depois de casado, ajudou a fazer uma ampla reforma no imóvel, né? Ajudou a construir cômodos. Essa pessoa passa a ter direito nessas partes também. Tá ok? Ok, Alexandre, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui nessa segunda-feira, nesta manhã de segunda, nos conceder essa entrevista muito importante aí para os nossos ouvintes, porque, como você falou, é um caso complexo, né? Um tema complexo. Sim. E que existem muitas situações que as pessoas precisam dessas informações demais para terem aí os direitos garantidos, né? Exatamente. Obrigado pela entrevista. Fernando, eu gostaria de agradecer. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Márcio, que foi colega nosso de escola,
Falando, você manda um abraço para Fernando aí. Obrigado. Porque é uma pessoa que eu gosto muito dele, admiro o trabalho dele. E isso aí eu acho que é a Brasília de Minas inteira e região, né, Fernando? Obrigado. Tem um talento impressionante para fazer a reportagem, uma isenção e imparcialidade muito grande. Então eu só tenho que agradecer a você, a Rádio Clube, pela oportunidade de estar participando. E dizer também que eu estou à disposição para a gente tirar algumas outras dúvidas a qualquer momento. Sempre que eu for convidado, para mim é uma honra. Nós teremos aí diversos outros temas que será um prazer convidar um advogado com tamanho conhecimento na área, Obrigado, como foi citado pelo Japa aqui. E você também foi meu colega de escola, né? E a gente sabe de toda a sua desenvoltura quando você se propõe a fazer algo, se propõe a ajudar a sociedade. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo em Brasília de Eu Minas que agradeço. também. Eu que Obrigado. agradeço a vocês. Falamos então nesta manhã de segunda-feira com o advogado Alexandre Simões. O nosso tema de hoje foi abandono de lar. O Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda às 10 horas da manhã com mais um entrevistado especial. Fique com Deus, valeu, tchau, tchau. Obrigado pela enorme audiência de sempre. Até lá. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.